Olá, paz do Senhor, estamos aqui para iniciar mais um Top 10 lições práticas. Nesta feita, lição número 13, a última lição do trimestre, um trimestre muito abençoado, né? Tenho por certo que Deus falou ao seu coração. Estudamos aí o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo, eclesiologia. E hoje não poderia encerrar esse trimestre com essa lição poderosa, né? O poder de Deus na missão da igreja, falando sobre o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue desenvolver a sua missão, né? E tudo que aprendemos nesse trimestre, então nós encerramos essa lição com esta maravilhosa lição sobre o Espírito Santo, impulsionando a igreja a realizar a sua missão. Nós temos a verdade prática, o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão, tá bom? Vamos lá para o nosso top 10 em forma de esboço. Você pode aprofundar aqui cada tópico desse e levar para os seus alunos aí no próximo domingo. Vamos lá, primeira coisa que eu trago aqui, alguns conceitos da doutrina do Espírito Santo. É importante você aprofundar e você se familiarizar com esses conceitos. Primeiro conceito, o que é pneumatologia? Pneumatologia é a doutrina que estuda o Espírito Santo. Dentro da teologia sistemática, então a doutrina que estuda o Espírito Santo se chama pneumatologia, tá bom? Que essa lição vai abordar. Outro conceito importante, o que é paracletologia? Paracletologia significa alguém que é chamado para estar ao lado de outro, para ajudá-lo como um advogado, que é o Espírito Santo também, tá? Top 2, vamos lá, o que é pericorese? Outro conceito novo dentro da teologia sistemática, né? Pericorese explica a doutrina do Espírito Santo, que significa que explica a doutrina da Trindade, melhor dizendo, onde o Espírito Santo, o Pai, Deus e o Filho, né, são um contém o outro, sem nenhum deles perder a sua identidade. Então, muitas vezes é difícil a doutrina da Trindade, né, que os nossos alunos possam entender, mas esse conceito ele traz expressa essa relação intrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um conceito novo, importante você se aprofundar, você professor, e você levar para sua classe então, né, esse conceito de pericorese. Você pode fazer uma dinâmica, né, com 3 pessoas num círculo, né, 2 pessoas dando as mãos e uma no centro, né, significa a obra do Pai em um determinado momento. O Pai, né, estava no centro, atenção ali no Antigo Testamento. Em outro determinado momento, o Filho foi para o centro e os outros 2 a segura a mão, que é nos Evangelhos. E em outro determinado momento, que é o tempo da igreja, né, o Espírito Santo vai para o centro e os outros 2 seguram a mão, né? É uma dinâmica para explicar como funciona a Trindade. Os 3 são um e eles agiram em determinados momentos. Teve um solo maior, né? Teve uma importância maior de um, mas não deixam de estar os 3 unidos numa só espécie, num só propósito, que é a Trindade. Vamos lá, top 3, o que significa sermos pentecostais? Muitas vezes a gente fala, né? Eu sou pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal, mas o que significa ser pentecostal? Ser pentecostal é crer na doutrina do Espírito Santo, não somente crer, mas valorizá-la e acreditar nos dons espirituais, que eles continuam valendo até os dias de hoje. O que aconteceu no Pentecoste continua valendo para nós hoje, né? Acreditamos. Então nós somos uma igreja pentecostal que acredita nas manifestações do Espírito Santo. Por quê? Porque existem algumas teorias teológicas, né, os cessacionalistas, que acham que já cessou, que aquilo que aconteceu no Pentecoste não se aplica para hoje, para a igreja. E eles não buscam o batismo no Espírito Santo, não valorizam os dons espirituais, né, não acreditam nos dons espirituais.
Acho que foi somente para a igreja primitiva. Então nós somos pentecostais porque valorizamos, cremos, vivemos no poder do Espírito Santo, tá bom? Por isso ser pentecostal. Top 4, o que aconteceu no dia de Pentecostes? É uma coisa muito importante também do professor saber o que aconteceu naquele dia, naquela festa dos Pentecostes, né? Aonde o Espírito Santo foi derramado. Havia ali 17 nações sendo representadas. E aconteceu 2 fenômenos ali naquele dia, né? A glossolalia e a xenolalia. A glossolalia, o que significa a glossolalia? São línguas ininteligíveis, ou seja, não conhecidas pelos homens, línguas dos anjos, que é o que acontece também hoje, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. Falar em línguas estranhas, né? É a glossolalia. Mas aconteceu também, naquele dia de Pentecoste, a xenolalia. O que significa xenolalia? São línguas estrangeiras desconhecidas, ou seja, havia 17 nações representadas ali e alguém falava em língua e outras pessoas interpretavam na sua língua, né? Alguns estudiosos dizem que foi a reversão da Torre de Babel, né? A Torre de Babel, eles começaram a falar em línguas e se separaram. E aqui no Pentecoste eles falavam em línguas e as nações ouviam nas suas próprias línguas a palavra de Deus. Então, houve esses 2 fenômenos. Pode acontecer hoje isso? Pode. Uma pessoa que nunca estudou uma língua estrangeira e o Espírito Santo dar aquela língua e ela entregar uma profecia para alguém, ou ela pregar para alguém na língua daquela que a pessoa entende, né? No dialeto que a pessoa entende. E ela nunca estudou aquela língua. Isso é xenolalia, tá bom? É importante entender isso, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos lá, top 5. Qual é a diferença de receber o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Há uma diferença. Recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo entra em nossa vida. Acontece ali o processo, né, da redenção, da justificação, da filiação. Passamos a ser filhos. Antes éramos chamados, né, de criaturas, mas quando aceitamos a Jesus, somos filhos de Deus. E a remissão dos nossos pecados. 5 processos ali instantâneo quando aceitamos Jesus. A segunda fase é o processo da santificação. E é nesse processo da santificação que nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Estamos ali aprendendo a palavra, buscando mais, nos aprofundando, já houve a transformação e o Espírito Santo já entrou na nossa vida. Mas o batismo é o enchimento, revestimento, capacitação para realizar a obra do Senhor. Então é no processo da santificação que recebemos o batismo no Espírito Santo. E o último processo da glorificação. Corpo glorificado e estaremos com o Senhor nos céus. 3 processos na nossa salvação, né? E dividido ali em 3 fases, e na santificação recebemos o batismo no Espírito Santo, tá bom? Top 6, qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Por que recebemos o batismo no Espírito Santo? Eu trago aqui, né, 3 propósitos. 4 propósitos. Primeiro, para um serviço eficaz. Nós recebemos o batismo no Espírito Santo para trabalhar com ousadia, né, com coragem, com fé, serviço eficaz. Segundo, santificação. O falar em línguas representa a pureza, representa um processo de separação do mundo. Então, quando nós estamos na santificação, começamos o processo de santificação, recebemos o batismo no Espírito Santo, e ali nós cada vez nos purificamos e nos separamos mais do pecado e do mundo. O terceiro propósito, revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo nos dá um revestimento de poder e nos capacita a realizarmos a obra com excelência. E o quinto, testemunhar e falar de Jesus. Quem é batizado no Espírito Santo, ele fica ousado e quer falar para todo mundo, quer testemunhar, quer falar de Jesus. Vive, né, uma vida separada do mundo com o propósito de falar de Cristo e testemunhar a todas as pessoas, tá bom? Top 7, o que significa ser cheio do Espírito Santo?
Algumas pessoas confundem com movimentação, manifestação, ser cheio do Espírito Santo, né? É movimento. É isso também, mas não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo, Lucas fala, né, no serviço, na mordomia cristã. Quem é cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado, ele quer falar, ele quer fazer, ele quer trabalhar para o Senhor. E Paulo ele traz na questão do caráter cristão. Não estão um falando uma coisa e outro outra. Na verdade, se completa isso. O ser cheio do Espírito Santo é você ter um caráter cristão e trabalhar com ousadia. As duas coisas se completam, né? Então, resumindo, ser cheio do Espírito Santo é o desejo de aprender a palavra, de estar na escola dominical, de querer crescer espiritualmente, de querer aprender, de querer falar de Jesus para as pessoas, de ter um caráter cristão, uma vida correta, né? Se afastando do pecado, se afastando das coisas, das ideologias deste mundo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, que vai expressar também, né, no nosso culto, na nossa adoração, no nosso louvor, e aí poderá, né, ter manifestações, falar em línguas estranhas e tal, mas não é só isso, tá bom? Top 8. O Espírito Santo é o agente motivador da igreja para cumprir a grande comissão. Sempre o Espírito Santo esteve nesse papel de motivar, de capacitar, de revestir, né? Inclusive o próprio Cristo, o próprio Jesus, né? Ele iniciou seu ministério depois que foi cheio do Espírito Santo. 33 anos, né? 30 anos se preparando e 3 anos no ministério que mudou o mundo. E muitas pessoas hoje querem passar 3 meses se preparando para um ministério de 30 anos, né? Jesus fez o contrário, 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos, mas foi cheio do Espírito Santo e desempenhou o seu papel e mudou a história do planeta, mudou a história deste mundo, né? Mas foi capacitado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o que nos motiva, nos capacita, nos dá revestimento de poder, de autoridade para exercermos o nosso ministério. Vamos lá, chegando ao final, né? Top 9, eu trago para você aqui 3 níveis de pecado contra o Espírito Santo. Aprofunde isso, leve para a sua classe. Primeiro, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Está lá em Efésios 4:30, tá bom? Nós podemos entristecer o Espírito Santo. É o primeiro nível de pecado contra o Espírito Santo, Efésios 4:30. O segundo, nós podemos resistir o Espírito Santo, está em Atos 7:51, é outro nível de pecado, resistir o Espírito Santo. E o terceiro e mais grave de todos, né? O blasfemar contra o Espírito Santo, Mateus 12:32, e é o pecado que não tem perdão, blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? É atribuir ao Espírito Santo obras malignas, atribuir ao Espírito Santo obras malignas. É blasfemar. Uma pessoa que está na igreja, que está envolvido com as coisas de Deus, não corre esse risco de blasfemar contra o Espírito Santo. É somente uma pessoa que está muito distante, muito longe das coisas de Deus, tá bom? E fechando o nosso top 10 dessa semana e também deste trimestre, né? Como ser conduzido pelo Espírito Santo. Não poderia deixar de tocar na temática que é aqui de Santa Catarina neste ano. Conduzidos pelo Espírito Santo, e esta lição é a que mais fecha com essa temática, né? Como ser conduzido? Talvez é uma pergunta que todos nós estamos nos fazendo neste ano. Primeira coisa, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade não se compra, intimidade se conquista através da oração, leitura da palavra diária, tenha o hábito da leitura diária, né? Frequência nos cultos, desejo de fazer a obra do Senhor, isso é intimidade com Deus. A segunda coisa, obedecer a palavra e obedecer a sua voz. Tem pessoas que justificam a sua vontade dizendo que foi Deus que mandou, né? Querem fazer alguma coisa e dizem, Deus está me conduzindo, Deus está falando, Deus falou comigo, mas na verdade Deus não falou, Deus não... Justificam as suas atitudes com a desculpa que Deus está mandando. Conheça realmente a voz de Deus. E a primeira coisa, para você saber que é Deus, a voz dele não vai contra a sua palavra, viu? A palavra de Deus é a voz dele escrita. Então, se há alguma coisa, alguma profecia,
algo, algum sonho vai contra a palavra de Deus, pode ter certeza que não é a voz de Deus, tá bom? Porque a voz de Deus, ela está escrita na sua palavra e você tem que entender isso, tem que obedecer a palavra de Deus para ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês neste trimestre. Querendo Deus, próximo trimestre continuaremos aí com o nosso Top 10, trazendo essas lições práticas, objetivas, em forma de esboço, para que você possa aprofundar e crescer na graça e no conhecimento. Um abraço, Deus abençoe, fique na paz do Senhor.